A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre, e rapidamente, de novo, sempre indico o Felipe Figueiredo para assuntos de política internacional. Primeira coisa que a gente precisa falar, que a gente não falou ainda, que já deu uma esfriada, mas é importante, que é o atentado ao Trump. E dizer para o público do Blá Blá, para o público dos Três Elementos, para o nosso público, que o atentado ao Trump foi um atentado real, sem teoria da conspiração. Os Estados Unidos já tiveram 16 atentados a presidentes, alguns resultaram em mortes dos presidentes, então é uma tradição americana tentar matar os presidentes. Não é a primeira vez, provavelmente não vai ser a última. É um país calcado no armamentismo, então tem arma espalhada para tudo quanto é canto, e o cara errou. Na verdade, o que os especialistas dizem é que o Trump deu sorte e virou a cara na hora errada. Dizer que o atentado ao Trump foi uma armação é a mesma coisa que dizer que o atentado ao Bolsonaro foi uma armação. Não foram armações em nenhum dos dois casos. Não existe evidência nenhuma de que isso é verdade, tá? Nem o Bolsonaro, nem o Trump. O que aconteceu foi que nos dois casos eles deram sorte. O caso do Bolsonaro é um caso bem sério, ele quase morreu, e ele sofre consequências disso até hoje. E o caso do Trump foi por uma sorte que ele virou o rosto e errou o rosto dele por 5 centímetros. 5 centímetros para o lado teria matado. E aí o Anico Lapo falou, gente, navalha de Ocã. Se sua explicação é muito complexa, muito provavelmente é porque ela é uma explicação errada. Existe uma explicação mais simples, geralmente ela é mais certa. Só para vocês entenderem, tem muita gente que usa a teoria da conspiração na história do Bolsonaro. Os caras não conseguem nem proteger os próprios. Vocês viram que saíram das gravações agora do Bolsonaro. Então é isso. O Pode Digitar me corrigiu, não foi de raspão, o estilhaço pegou na orelha e é isso, tá? Então, sem teorias da conspiração, explicações mirabolantes em relação ao que aconteceu nos dois casos. Só que isso tem consequências políticas. As consequências políticas do Bolsonaro é que a facada, por mais que a gente queira, goste, não goste, diga ou não diga, ajudou na eleição e muito provavelmente o atentado ao Trump vai ajudar na eleição também, tá? Então, ele saltou à frente na eleição por causa do atentado. Uma outra coisa que eu já vi gente muito boa discutindo é que provavelmente existia uma possibilidade do Biden deixar a corrida eleitoral, inclusive uma pressão por parte dos democratas para que isso acontecesse, mas é muito pouco provável que isso vá acontecer agora. Então eles não vão colocar uma outra pessoa para queimar politicamente essa pessoa, ninguém vai aceitar entrar nessa corrida eleitoral agora, tá? Então é isso. Não, a teoria da conspiração ela é uma furada, não caiam na teoria da conspiração em nenhum dos casos. E em segundo lugar, isso vai ter efeitos, obviamente vai ter efeitos que podem ter decidido a eleição nos Estados Unidos, beleza? Feito, então existe uma chance bem grande do Trump ser eleito e aí isso vai ter, aí tem consequências, escutem o Xadrez Verbal porque ele vai falar disso, tá? Um outro assunto antes da gente entrar na radiestesia é que foram divulgados e liberados gravações em relação ao Bolsonaro. Então a gente precisa lembrar que o Bolsonaro, a Polícia Federal fez o indiciamento em relação ao caso das joias. Então, de novo, a gente se baseia em evidência, está mais do que claro da venda das joias de maneira irregular para ganhar dinheiro para X. Então, o uso do dinheiro a gente não sabe direito, sustentar o Bolsonaro nos Estados Unidos, simplesmente ganhar dinheiro. Existem várias alternativas, mas as evidências que eram claras estão ainda mais claras e, tipo, é um jogo de 3 patetas, tá ligado? É um jogo bizarro de e o palhaço vai e vende, daí vende, aí a polícia fica sabendo, aí tenta comprar de novo, aí traz pro Brasil, e aí a Polícia Federal pega no aeroporto. É uma bagunça, porque os caras não conseguem nada, não conseguem fazer nada, é impressionante, a gente foi governado por incompetentes nesse nível,
Então o que a gente vê é isso. Tem a doação das joias, ele recebe as joias como presente, essas joias são desviadas, levadas para os Estados Unidos, aí elas são colocadas à venda no eBay, são vendidas, daí depois a polícia pega e fala cadê as joias, daí os caras pegam, usam o advogado usa o próprio dinheiro para recomprar essas joias, aí compra a joia, traz de volta, e é aquela bagunça do inferno. Tá? Então existem evidências disso, as consequências disso, se ele vai ser julgado e tudo mais, aí é outra história, envolve outros componentes políticos que a gente ainda precisa ver o que vai acontecer. E é a música dos Trapalhões mesmo atrás. Então é de uma burrice, de uma incompetência gigantescas. E na mesma semana, na semana seguinte, saem os áudios mostrando aquilo, e aqui me dá um asco, me dá um nojinho de falar isso, que o Sérgio Moro estava certo, que é o Bolsonaro usando o poder político dele para blindar os filhos, inclusive em todos os aspectos, então pressionando a Polícia Federal, pressionando a todo mundo que estava envolvido na história, e aí saem os áudios, inclusive, de governadores e do aparelhamento do STF para tentar proteger os filhos do Bolsonaro. De novo, coisas que todo mundo sabia, só que agora a gente tem as evidências, tá? Então, o que tá acontecendo é que as evidências disso estão vindo à tona. Os caras faziam esse tipo de reunião e gravavam as reuniões. É um negócio bem... Cara, é impressionante e é essa bagunça. Então, o que vai acontecer, a gente precisa ver. Qual que é o futuro, a gente precisa ver. Só tomem cuidado com as cortinas de fumaça que esses caras ficam jogando o tempo todo. Então, o Bolsonaro vai lá tirar foto com o Nicolas Ferreira sobre o neném, e aí o Carlos Bolsonaro vai lá e reclama muito no Twitter, e aí, de repente, o assunto sério, o assunto que a gente precisava discutir, ele simplesmente desaparece. Então, tomem cuidado com esse tipo de cortina de fumaça que esses caras levam, porque saiu informação nova, vai internado. Saiu informação nova, brigou com os filhos. Saiu informação nova, qualquer cortina de fumaça que vocês puderem imaginar surge, tá bom? Beleza? Então, discutindo esses assuntos, estão discutindo o atentado ao Trump, que foi um atentado, e discutindo o que está acontecendo no Brasil em relação ao Bolsonaro, tá? Beleza? Então, vamos lá.